boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Nesse momento, daremos início ao terceiro dia da nossa quinta rodada de empreendedorismo e inovação e também ao sexto desafio Empreenda Botucatu, que é organizado pelo Parque Tecnológico, em parceria com o Núcleo de Empreendedorismo e Inovação e realizado pela Escola de Inovadores do Centro Paula Souza, nossa FATEC. Gostaria de fazer uma justificativa, né? A apresentação do dia de hoje seria feita pelo nosso diretor científico, o professor doutor, mas que, por um motivo de viagem para Brasília, para participação na 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é realizada pelo próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, não pôde estar conosco. Aproveito para desejar uma boa viagem de retorno e passo a palavra ao Ricardo para que faça aí um breve histórico do nosso dia de ontem. Ricardo, é com você. Alô, boa noite a todos. Mais uma noite aí, terceiro dia, né, que é a nossa quinta rodada anual aí de empreendedorismo do Parque Tecnológico de Botucatu, né, se encaminha. E é claro, é com muita honra aí, substituindo o professor Rui Seabra, que é o nosso diretor científico, que infelizmente, por um contratempo aí, não pôde estar aqui presente. Eu vou primeiro comentar aí o nosso segundo dia, que ocorreu ontem, né, onde nós tivemos duas palestras muito importantes, com a participação, primeiro, do Roberto Pina, né, da 7set, que é uma venture builder, ou uma fábrica aí de startups, e que destacou, é claro, que a importância não é só investir, né, numa empresa, numa nova empresa, e sim acompanhar todo o desenvolvimento dessa empresa, a importância disso, né? Então, ele destacou aí justamente e o potencial, né, que o Brasil tem, as empresas brasileiras e a nossa região aqui, Botucatu, tem, né, em empreender, né, criar aí os seus negócios, desenvolver os seus negócios, né? Num segundo momento, nós tivemos aí o Everton Silva, da Simplicity, né, que destacou o empreendedorismo, né, como carreira, né? Então, desmistificou, quebrou, né, o paradigma aí de que você tem que ser empregado, você tem que trabalhar numa empresa. E por que não criar a sua própria empresa? Criar o seu próprio empreendimento, né? Ou seja, o empreendedorismo como carreira. E isso existe, aliás, existem vários exemplos que ele citou na palestra deles de sucesso, né? E claro, a gente sabe, e são aí, né, um número enorme de exemplos, né, de pessoas que criaram, né, a sua carreira como empreendedor, né? E ele, claro, trouxe aí muitos dados importantes na sua palestra. E é claro, hoje estamos aí nos despedindo, nosso terceiro e último dia, teremos também dois eventos muito importantes, né? Primeiro, nós teremos aí, em parceria, é claro, com a Escola de Inovadores do Centro Paula Souza, será conduzido aí pela professora Letícia Negrissoli, o Desafio Empreenda, que está aí na sua 6ª edição. E hoje nós teremos aí um pitch e, é claro, com a premiação dos melhores trabalhos, né? E esse é um trabalho que a FATEC de Botucatu, né, desenvolve já há alguns anos, descobrindo aí novos talentos, novas empresas aí e os potenciais dela, né? Então, isso é muito importante. O Parque Tecnológico sempre apoiou e sempre apoiará iniciativas desse tipo aí, né, nesse sentido aí. Um segundo momento, nós teremos aí o Pedro Giovelli, do NEI, né, que é o Núcleo de Empreendedorismo e Inovação, também apoiado aqui pelo Parque Tecnológico, que estará apresentando aí a nova marca aí do NEI. É um evento também bastante importante. E o nosso encerramento, teremos a participação especial aí do professor Celso Fernandes Joaquim Júnior, que é diretor da FATEC de Botucatu, e é também o nosso vice-presidente aí do Conselho Administrativo do Parque Tecnológico, que estará aí fazendo aí a premiação e o encerramento, junto, claro, do Daniel Lopes, que é o nosso diretor executivo aqui do Parque Tecnológico, distribuirão aí os prêmios, né? Momento muito especial, com certeza, e motivador aí
dos melhores trabalhos aí do Desafio Empreenda, né? Como eu já disse, um trabalho aí muito relevante desenvolvido pela nossa FATEC aqui de Botucatu. Né? Então, agora, inclusive, eu gostaria aí de ter a honra aí, em nome do Parque Tecnológico de Botucatu, chamar, como sempre, a professora Letícia Negrisoli, sempre muito simpática e competente, né? Com aquele sorriso, como sempre, contagiante aí. Gostaria de chamá-la aí ao palco, já apareceu, e conduzir aí, como sempre, com muito brilhantismo aí, esse evento aí do Desafio Empreenda, né? 2021. E fique à vontade, professora Letícia, viu? Se sinta aí em Obrigada, casa. professor. Obrigado, viu? Como eu disse, o sorriso seu, muito simpático, como sempre, contagiante. E é uma figura feminina muito importante aí, né? Representando aí o evento de vocês. Fique à vontade. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Agradecer ao professor Ricardo Rau aí por essa abertura e boa noite a todos vocês. Eu sou a professora Letícia Negrisoli, sou professora na FATEC de Botucatu e atuo hoje também como agente regional de inovação na Inova CPS, que é a agência de inovação e fomento ao empreendedorismo do Centro Paula Souza, né? Bom, então, nessa noite de hoje, a gente tem esse desafio, né? Que nos foi dado há bastante tempo atrás, né? E a gente vem construindo, então, esse desafio de fomentar o empreendedorismo no nosso município, na nossa região, junto ao Núcleo de Empreendedorismo e Inovação. O NEI, né, que é o nosso Núcleo de Empreendedorismo e Inovação, tem de modo muito brilhante aí, né, trabalhado diversas ações ao longo do tempo, fomentando empreendedorismo e inovação na nossa região. E um desses projetos é o Desafio Empreenda, né? O Desafio Empreenda surgiu dessa ideia da gente poder juntar as pessoas com esse comportamento empreendedor, que tivessem ideias inovadoras e que tivessem a fim de colocar essas ideias em prática, né? Há 3 anos atrás, nós tivemos o casamento, então, né, do Desafio Empreenda com o programa Escola de Inovadores, que é esse programa desenvolvido aí pela Inova CPS, e que a gente pôde, então, unir, né, esses dois grandes desafios, esses dois grandes programas, né, nessa trajetória que a gente faz, então. O programa Escola de Inovadores, né, então, ele é um programa que tem uma duração de 10 semanas, e durante essas 10 semanas, os participantes, eles são treinados, convidados a refletir acerca de diversos temas importantes para a gente aprender aí a empreender, né? Qualquer reflexão, então, importante no início da nossa trajetória empreendedora. Então, a gente tem desde lá no início, né, estudar um pouco as características do comportamento empreendedor, quais são os desafios para se tornar um empreendedor, né? A gente fala muito desse comportamento como um todo, né? Ontem os palestrantes falaram bastante disso, né? Que a ideia é a gente fomentar esse modo de ser, né? Essas características importantes na gente que não só vão ser importantes para a abertura de um negócio, mas para que essas inovações aconteçam e esses movimentos passem a acontecer. Depois a gente viu, né, outros temas como marketing e comunicação para empreendedores, a importância da comunicação com o cliente, com a sociedade, o modo como o marketing ele também pode assumir este papel, né, de se comunicar com as outras pessoas para poder, de alguma maneira, transmitir a ideia que você quer empreender ou que você está empreendendo. Depois, né, nós tivemos uma semana em que a gente fez
várias atividades, o nosso webinar, né, e trouxeram reflexões e aprendizados sobre a tecnologia aplicada nos negócios. A gente sabe que hoje em dia, muitas vezes, né, nós precisamos lançar mão de novas tecnologias para conseguir, de certa maneira, inovar o nosso modo, as nossas empresas, o nosso modo de entrar em contato com as pessoas. E a ideia, nessa semana, foi trazer uma reflexão sobre novas tecnologias e de que modo que a gente pode usar as inovações tecnológicas na nossa ideia de negócio, né? Seja ela uma ideia de negócio que a gente vai utilizar, por exemplo, a tecnologia da informação ou não, né? Muitas vezes a gente tem uma ideia, ou logo que se chega, a gente tem essa ideia, muitas vezes não tão correta, de que a única tecnologia a ser usada, né, é essa, da tecnologia da informação. E apesar dela ser muito importante e hoje um carro-chefe, né, existem outras inovações tecnológicas que a gente também pode lançar mão na hora de pensar o nosso negócio. E aí a gente teve esse desenvolvimento desse tema durante uma semana. Depois, né, foram abordados temas, por exemplo, como abertura e manutenção de empresas, né, de que modo que a gente poderia, o Sebrae teve uma participação importante, por exemplo, né, nessa semana, né, de dar todo um apoio aí, né, e orientar esses empreendedores de que modo tirar isso do papel. E logo na sequência, né, entender, então, de que modo viabilizar isso. Tipo, ó, e se eu quero criar, e se essa minha ideia ela pode virar um empreendedorismo de negócio, como que eu vou criar ali um CNPJ, como que eu vou viabilizar o meu negócio, né? Então, essa passagem para mais prática. Então, dentro da Escola de Inovadores, a gente divide esse momento, né, onde a gente fala que são ferramentas de negócio e depois outras ferramentas que são mais para viabilizar a modelagem desse negócio. Então, o nosso segundo momento, ele começa com um laboratório de ideias, que a gente pensa que depois de pensar todo esse caminho, né, o participante, ele precisa olhar para a sua ideia novamente e reformulá-la, se for necessário, né, e pensar, bom, diante de tudo isso que eu aprendi, diante de tudo isso que a gente pensou aqui, né? Como é que vai ser isso daqui para frente? Eu preciso mudar a trajetória? Sim, não? Posso continuar nessa linha, né? Então, a gente tem um laboratório de ideias aí na sexta semana. E depois a gente começa a pensar algumas ferramentas, então, para chegar até o cliente, né? Depois a gente começa efetivamente, né, a pensar a modelagem de negócio, estudamos um pouco de prototipagem, e aí começamos a falar da relação com o cliente, né? E por fim, nós estamos aí, então, na nossa última semana do programa, eles tiveram uma trajetória grande que não se encerrou ainda, né? A gente encerra um processo hoje, que é o primeiro pitch que eles vão apresentar, e depois eles ainda têm atividades para concluir ali na plataforma. Tem um balcão de mentorias com o Inova, que acontece nesse sábado, dia 11. Todo mundo que quiser participar, assistir, também está super convidado. Nós vamos divulgar nas nossas redes sociais. Mas hoje, a ideia é que eles apresentem, então, o pitch de negócios, que eles possam falar, né, de como ficou essa ideia, de como ela foi modelada nesse período e apresentar qual é, então, esse projeto que eles pretendem colocar em prática, né, para que isso vire efetivamente um negócio. Bom, o nosso desafio, ele é sempre marcado, né, por uma disputa saudável, digamos assim, né? Um momento em que a gente convida algumas pessoas, então, que se apropriaram dessa questão, que são grandes empreendedores, que fomentam o empreendedorismo, para poder fazer esse papel de olhar criticamente para esses projetos e poder
fazer algum tipo de contribuição, né? Então, a ideia de ter avaliadores, de terem jurados aqui hoje, ela é essa, né? É de ter alguém que olhe para essa ideia e diga, olha, e aí, né? O que você precisa melhorar, né? Vamos olhar para essa ideia de negócio, tentar pensar sobre ela. Então, né, eu queria primeiro, antes da gente começar a apresentação dos pitches, parabenizar todos os participantes. Nós iniciamos a Escola de Inovadores, né, com mais participantes, mas isso é sempre assim, a gente sabe que nessa trajetória empreendedora isso acontece muitas vezes, né? Nem todo mundo que tem uma ideia de negócio vai chegar ao final com ela, né, ali para botar em prática. Então, aqui isso também aconteceu, não seria diferente, né? Mas, independente dos que hoje vão apresentar, dos que chegaram ao final, eu quero parabenizar todos os participantes, né? Nós tivemos, ao longo dessas 10 semanas, diversas reuniões de mentoria, semanais, em grupo ou individual, onde o grupo colaborou muito também para o desenvolvimento do negócio. Então, não foi só uma trajetória individual. Então, acho que a gente valorizar, né, essas pessoas que, estando aqui hoje apresentando seus projetos ou não, tiveram uma contribuição para que esse processo acontecesse é muito importante. Então, eu quero parabenizar a todos os participantes que estão aqui hoje, mas também parabenizar todos os participantes que participaram desse processo, mas que hoje, né, por um motivo ou outro motivo, não vão apresentar os seus projetos aqui, mas que eu também desejo que continuem trabalhando a sua ideia de negócio e que possam aprimorá-la e, num outro momento, efetivamente, né, fazer ela virar um negócio. Bom, então, para isso, vou apresentar um pouquinho para vocês quais são os trabalhos que nós teremos hoje, quais são esses projetos, então, que nós veremos os pitches aqui, né? Não vou me adiantar dando muitas pistas sobre ele, mas quero poder citar, pelo menos, né, essas equipes que trabalharam com a gente. Então, a Escola de Inovadores, ela prevê que cada ideia possa ter até 3 participantes participando junto ali, né? Então, o nosso primeiro projeto a apresentar hoje vai ser o PIPA, e ele tem, então, uma equipe, né, que participou junto ao programa Escola de Inovadores, com 3 participantes, o Daniel Tosadori, o Renato Drummond Lopes, o Adam Henrique Moreira. O outro projeto, o segundo projeto, é o Coaching Ambiel, e que teve como participante a Eni Ambiel, o ICO, com Paulo Rubens Soares Hungria Neto, Baltar Clean, onde foi o participante Felipe Camargo Bronel Baltar, Floresta e Água Consultoria Ambiental, o Juan Pedro Pieroni, e o Gustavo Rosa e a Fernanda de Castro, participando aí no projeto SR. Bom, então, sendo assim, para a gente começar, então, dar andamento à nossa avaliação dos pitches, eu quero chamar os jurados aqui junto com a gente, para que eles possam se apresentar, para que os participantes possam também conhecê-los, entender quais foram as pessoas que nós convidamos para estar aqui com vocês hoje para avaliar esses pitches. Então, eu quero primeiro convidar o Saulo Rodrigues. Olá, Letícia. Oi, Tudo bem? Saulo, boa noite. Boa Tudo noite. bem? Graças a Deus, tudo tranquilo. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Se apresente um pouco para a gente, por favor. Claro, professora. Bom, eu sou daqui de Ribeirão Preto, né, uma cidade parceira, né, de Botucatu e do Parque Tecnológico. Nós temos aqui também um parque tecnológico chamado Supera. Já há alguns anos eu venho acompanhando a trajetória empreendedora. Confesso que já vi vários modelos de negócio, vários planos de negócios, e uma das coisas que mais me anima é poder falar um pouquinho com esse empreendedor, né? Muitas vezes a gente ainda não tem muitas bagagens, muitas experiências, mas aquele toquezinho que a gente acha que é muito particular nosso, talvez possa ajudar o empreendedor na sua trajetória.
né? Sou formado em administração aqui em Ribeirão Preto mesmo, fiz mestrado em administração nas áreas de inovação, tecnologia, internacionalização de empresas e sigo há 12 anos fazendo do meu dia a dia um pouco esse de acompanhar os empreendedores. Muito obrigada, Saulo, por aceitar participar com a gente hoje. Quero convidar, então, a professora Luciana Fleury. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Obrigada, Letícia, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Queria parabenizar pelo Empreenda Botucatu, Daniel, diretor do Parque Tecnológico, e a Letícia, em nome da Letícia, toda a equipe que foi responsável por esse evento. Me apresenta um pouco, né, Lê? Isso mesmo, por favor. Eu sou Luciana Fleury, sou docente do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu e atualmente eu sou assessora da Coordenadoria de Permanência Estudantil ligada à reitoria da Unesp. Eu tenho estado aqui, participado desde do primeiro Empreenda Botucatu, e tudo isso começou com uma trajetória de inauguração de um escritório de inovação e tecnologia no Instituto de Biociências aqui de Botucatu. Isso vem também de uma pesquisa aplicada que eu tenho desenvolvido no Laboratório de Bioprocessos, no departamento que hoje chama de Ciências Químicas e Biológicas. E essa característica da pesquisa científica aplicada sempre me deu um viés associado à inovação e empreendedorismo. E nesses temas eu também ministro aula tanto de graduação quanto pós-graduação. Eu sou bióloga pela Unesp, mestre e doutora em Ciências de Alimentos pela Unicamp, fiz um pós-doutorado também em Engenharia Bioquímica na Unicamp, trabalhei na Petrobras, estive na Alemanha fazendo um curso de biopolímeros e tive essa especialidade. Sou livre docente em bioquímica geral e antes de ontem eu finalizei um curso de métricas que me permite também analisar alguns tipos de dados científicos. Então é um prazer estar aqui com vocês e parabenizo, além dos que eu já falei, todos que chegaram nessa trajetória na apresentação dos PITs. Muito obrigada. Muito obrigada, Luciana, pela parceria de sempre, por participar do NEI, né, e fomentar o empreendedorismo e também por estar aqui com a gente hoje. Quero convidar, então, a Daniele Rodrigues. Boa noite, Boa noite, Daniele. Letícia, tudo bem? Tudo jóia. Pode se apresentar um pouquinho também para a gente. Tá jóia. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vou começar apresentando um pouquinho sobre mim. Meu nome é Daniele Rodrigues. Eu sou daqui de Botucatu mesmo. Eu sou formada em Engenharia de Produção pela FEI, lá de São Bernardo do Campo. E na minha experiência profissional, eu trabalhei na Colgate, na área de planejamento e demanda. E atualmente hoje eu estou aqui em Botucatu, na LTM Chicotes Elétricos, e hoje eu sou sócia proprietária da empresa e sou responsável diretamente pelo departamento de PCP, Planejamento e Controle da Produção, e também pelo departamento de atendimento ao cliente. Lá a gente fornece chicotes elétricos, painéis elétricos, cabos de bateria para indústrias agrícolas, construção civil, indústria no geral. Temos uma outra empresa também do grupo, que é a Danbru, que fabrica os mesmos produtos, mas é voltada para outros mercados, como outros ramos de construção civil. E nós temos essas duas empresas aqui, eu estou trabalhando lá atualmente, e eu queria parabenizar todo mundo que está participando aqui, parabenizar esse evento. Eu estou muito feliz por estar podendo ajudar. Eu acho que eventos desse tipo são essenciais para a gente conseguir desenvolver o nosso país, né? Motivar, traz inovação para o empreendedorismo do Brasil. E é muito bacana estar participando disso, muito bacana ter esse evento aqui no Botucatu e na região. E parabenizar a todos os participantes por estarem se desafiando, por saírem da zona de conforto. Desejo uma boa sorte a todos e um bom evento a todos. Muito obrigada.
Obrigada, Daniele. Quero convidar agora, então, o Emerson Proença. Olá, boa noite, Emerson. Letícia. Tudo bem? Pode se apresentar um pouquinho para a gente? Olá, pessoal, tudo bem? Quero parabenizar o Parque Tecnológico pelo evento e principalmente pelo convite para poder participar com vocês aqui. Eu sou o Emerson, sou o diretor do Grupo Visão. A Visão é uma empresa de tecnologia e consultoria com 14 anos de mercado, onde nós trabalhamos especificamente com melhoria de processos e algumas plataformas de sistema que nós representamos aqui para o interior de São Paulo. Tá? Hoje a Visão também é parceira direta do Parque Tecnológico, com o projeto de pré-incubação, incubação e pós-incubação, as duas incubadoras que o parque administra, e nós temos um projeto bem interessante junto a essas empresas que estão iniciando a sua vida no mercado de trabalho, né, no mercado do modo geral. E estou muito feliz de conhecer novas ideias, de estar próximo de novas ideias aqui com vocês. Tenho certeza que, pelo que eu li aqui, são ideias muito interessantes, muito legal, muito bacana, e fico feliz que as pessoas estão tentando sempre estar inovando e trazendo coisas novas aí para benefício da sociedade de modo geral e até mesmo das outras empresas que a gente pode estar atendendo. Então, quero desejar boa sorte a todos eles e um bom evento a todos. Um abraço. Obrigada, Emerson. Vou convidar o Fernando Évola. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Fernando? Pode se apresentar um pouquinho? Tudo bem, só fera aí, hein, pessoal? Bom, primeiro queria agradecer a Letícia, o Daniel pelo convite, agradecer o Parque Tecnológico pela iniciativa aí, né? É muito interessante isso que vocês estão fazendo aí, tá? Fico lisonjeado pelo convite. Obrigado mais uma vez. Bom, meu nome é Fernando, eu tenho uma indústria de vidro temperado para construção civil, aqui em Botucatu, no Distrito Industrial 3, né? Eu comecei, sou formado em administração de empresas, né? Sou natural de Santo André, São Paulo, e por uma oportunidade, logo novo, quando eu tinha por volta de 19, 20 anos, eu tive uma oportunidade de mudar para Botucatu e iniciar essa vida de empreendedor aí, né? Hoje tem 40 anos e a Bedisva, como eu já disse, né? Eu sou fundador dela, né? Hoje a gente atua, nós fabricamos vidro temperado para construção civil e distribuímos esse produto num raio aí de 250 quilômetros, né? Eu acho que essa troca de informações, essa troca de experiências é muito importante, né? O empresário ele é muito solitário, né? Então, isso é muito importante. E deixar um recado para vocês aí que quanto mais cedo vocês começarem a ser empreendedores, né? Mais maduros, mais cedo vocês vão ficar maduros, né? Consequentemente, o negócio de vocês vai começar a dar frutos. Né? Então é isso aí. Tamo aí. Obrigado, Letícia. Muito obrigada. É isso mesmo, né? Essa motivação é sempre necessária. Muito obrigada, Fernando. Quero convidar o Roberto Pina. Olá, Letícia. Boa noite. Tudo bom? Tudo jóia. Tudo bem, graças a Deus. Já esteve aqui ontem, mas é sempre importante, né? Às vezes tem alguns participantes que não estiveram ontem aqui, ainda não ouviram a sua apresentação. Espero que a turma tenha gostado, viu? Sim. Primeiro, novamente, eu queria agradecer a vocês, tá? A Letícia, aí, o Daniel, o professor Ricardo, agradecer a todo o Parque Tecnológico, a cidade de Botucatu, acho que a iniciativa é excepcional, então, obrigado pelo convite, me sinto muito honrado, né? Bom, turma, eu sou Roberto Pina, eu sou formado em Ciências Contábeis, fiz marketing na ESPM, depois eu fiz um MBA de Finanças na USP, estudei em Chicago, numa escola de marketing chamada Kellogg School, muito, muito bacana, foi muito legal. Fiz também uns cursos no INSEAD, que é uma escola de administração na França,
Sou formado em conselheiro de administração pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e também, agora, estou fazendo um curso de conselheiro de inovação pela GoNew. Eu tenho um histórico de ser um ex-executivo do mercado financeiro. Eu atuei junto a grandes bancos brasileiros na construção de empresas como a Cielo, que é uma adquirente no mercado de meios de pagamento, a Alelo, uma empresa de voucher de alimentação, refeição e outros cartões. Atuei também na Livelo, que é coalizão de pontos, na Bandeira Elo, uma empresa de cartões de crédito e débito, enfim, Banco Digio, Veloy, e eu sempre tive com eles. Nos últimos 4 anos, eu deixei a vida executiva, montei a 77, que é uma Venture Builder, que ajuda os empreendedores a colocar os seus negócios em pé, e em troca disso a gente participa com um pedaço do equity. E hoje lá temos umas 30 startups de diversos setores, de diversos estágios, e que a gente está ajudando para que eles cresçam e sejam cada vez empresas melhores. Tá bom? Para vocês que fizeram o pitch, eu sei como é complicado, como é difícil, como dá um nervoso, como dá frio na barriga, mas, pessoal, fiquem tranquilos, a participação já é um grande sucesso, né? E vamos em frente. Espero ajudá-los. Abraço grande. Obrigado, Letícia. Muito obrigada, Roberto. Quero convidar o Everton Silva. Boa noite. Boa noite a todos, tudo bem aí? Tudo jóia. Aqui de novo. Temos uma participação especial. Hoje eu tenho um auxiliar aqui, que é a Mariana, minha caçulinha. Ela está auxiliando hoje aqui. Ela falou que ela sabe falar também de inovação. Isso aí, desde cedo já. Mas, mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Tive ontem aí também, compartilhei aí o momento aí com o Pino também. E meu nome é Everton, né, sou diretor de tecnologia na Simplicity Brasil. A Simplicity Brasil, a Simplicity, né, Corporation, é líder de mercado na área de sistemas de empregabilidade e de estágio, né? Então é líder no mundo, líder no Brasil e líder no mundo nessa área. Atuo como professor em pós-graduação, sou especializado nas áreas de inovação e agilidade, gestão de performance de equipes, né? Tenho duas empresas paralelas à minha função aqui na Simplicity, ligadas à inovação. Então, uma delas é muito ligada a colocar em prática, né, a ter métodos, metodologias para poder você fazer, colocar em prática as ideias. E a outra é a geração de conteúdo mesmo, na área de inovação, de agilidade, dando treinamento, mentoria e tudo mais. Já nesse mercado de tecnologia, meu background é de tecnologia, né? Sou graduado em ciência da computação, com mestrado em engenharia elétrica, mas na área de computação, né? Na área de estudo de computação, e também depois com alguns cursos aí diversos na área de negócios. Quando eu migrei, na minha época eu não tinha isso de carreira em Y, né? Hoje é mais normal falar de carreira em Y. Então, foi quando eu migrei para a área de gestão, abandonando ali um pouquinho essa área mais técnica da área de computação, né? Dar os parabéns aí ao Parque Tecnológico, porque esse tipo de evento é importantíssimo, né? Eu comentei ontem na minha palestra de que a inovação, a iniciativa privada e esse tipo de ação é que realmente transforma uma sociedade, e o Parque Tecnológico faz um trabalho maravilhoso aí. Parabéns aos participantes, né? Porque dar a cara a tapa não é fácil, mas só a partir desse primeiro passo é que a gente consegue evoluir e crescer. É isso aí. Quero de antemão já agradecer muito todos vocês, né? Acho que essa participação de vocês aqui é muito importante. Ouvir toda essa trajetória de todos vocês, né? De que modo que a história de vocês vai, né? Fazendo uma intersecção com o empreendedorismo, acho que é muito importante e muito inspirador para todos esses participantes que vão apresentar seus pitches hoje. Bom, então vamos a isso, né? Vamos lá. Então, nós vamos começar com as apresentações. Cada um deles teve a missão de preparar um pitch para hoje, que tivesse uma duração de até 3 minutos e que pudesse transmitir a todos vocês uma ideia de como é o negócio de cada um deles. Espero que vocês gostem.
Acompanhou uma criança que não sabe o que fazer na lição de casa? E para você, professor, é muito difícil de preparar conteúdos customizados para cada um dos seus alunos? É possível tornar mais leve e ao mesmo tempo mais eficiente algo tão importante? Eu sou Renato Drummond e apresento hoje a PIPA, Plataforma Interativa para Professores e Alunos. O sistema educacional vigente entrega a alunos despreparados que não são capazes de serem as melhores versões de si mesmos. Culturalmente defasada por uma baixa eficiência do sistema educacional vigente, a sociedade não compreende a profissão que forma todos os outros profissionais, o professor. Nos últimos anos, produzimos mais conhecimento que nos últimos 3 séculos. E por que não melhorar a educação individual dos humanos? E por isso criamos a PIPA, uma plataforma de estudos inovadora que conta com inteligência artificial para oferecer ensino personalizado e direcionado para cada aluno e para cada escola. Oferecemos uma trilha de conhecimento que motiva o aluno por respeitar o seu ritmo atual. A correção de exercícios automatizada com relatório por sala e por aluno facilitam a vida do professor. E a interação com o nosso avatar faz com que o aluno desenvolva habilidades socioemocionais, além de se tornar mais independente para realizar tarefas de casa sozinho. Inicialmente, a plataforma será direcionada para mantenedores de escolas particulares do estado de São Paulo, que faturam 12,6 bi ao ano em mensalidades e atendem 1,12 milhões de alunos de 6 a 14 anos. Nesse gráfico distribuímos nossos concorrentes entre offline e online, com ou sem inteligência artificial, e dentre eles apenas o Carnegie tem uma plataforma interativa como a PIPA. Separamos esses gráficos da Geek One por conterem excelentes dados para a validação do mercado. Nos últimos 3 anos, eles aumentaram exponencialmente a quantidade de escolas, alunos e, consequentemente, o faturamento. Nós já temos uma base de contato com todas as escolas particulares do estado de São Paulo. Adotaríamos a seguinte métrica, 25 para 1. Ou seja, a cada 25 escolas que contratarmos, precisamos conquistar ao menos uma. Os preços serão de R$ 27,00 por aluno no B2B e R$ 197 no B2C. Nossa meta é atingir 10 mil alunos em 18 meses. A semente da PIPA foi plantada em 2014 com a pesquisa dos cofundadores durante seus mestrados e doutorados na USP sobre robótica educacional. Conseguimos transformar anos de pesquisa acadêmica em uma ferramenta capaz de tornar o processo mais divertido para alunos e mais efetivo para professores. Tem interesse em mais informações? Se quiser, posso te ajudar com essa tarefa, porque a minha já está feita. Muito bem, é isso aí, né? O Renato apresentou muito bem a ideia da PIPA, e acho que as questões educacionais, elas são sempre muito complexas, né? E aí apresentar ou tentar apresentar uma solução a essas dores do processo educacional é muito complexo, e acho que o grupo desenvolveu muito ao longo desse tempo. Então, boa sorte para todos. E quero chamar o próximo pitch aqui, então, que vai ser o iCall. O Paulo vai apresentar para a gente. Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo, sou advogado no interior de São Paulo, em Itapetininga, e desenvolvi um projeto para o Centro Paula Souza de construção de um espaço compartilhado de coworking. O nosso projeto tem o nome de iCall e é originário das siglas do coworking e a cidade de onde eu venho, que é Itapetininga. Esse projeto busca especialmente trazer um espaço com uma infraestrutura administrativa, do escritório, a exemplo de um birô, que você possa ter todos os elementos necessários para desenvolver o seu projeto, a sua ideia, para que seu serviço ou seu produto seja oferecido da melhor forma. Então, venha participar desse novo modelo de negócio. São pessoas unidas por um propósito comum, compartilhando despesas, compartilhando ideias, e realizando projetos, realizando sonhos. Esse é o iCall. Venha participar. É isso aí, o Paulo trazendo para a gente também essa ideia, né, de compartilhar espaços. Acho que compartilhar convivências também durante esse período de trabalho é muito importante, e acho que ele trouxe essa ideia de uma maneira inovadora para a gente aí, né, apresentando, falando um pouquinho. Então, vamos lá.
quero chamar, então, o nosso próximo projeto, por favor. Muito bem, o Juan apresentou para a gente Floresta e Água, consultoria ambiental. Acho que a questão do meio ambiente é sempre uma questão atual, né? E que muitas vezes a gente vê grandes ideias aí trazendo uma solução para essas dores ambientais. Muito bem, então a nossa próxima ideia, quero chamar a Eni para apresentar o Coaching Ambiel para a gente. Olá, eu sou Eni Ambiel Pires e vou apresentar o Coaching para estudantes do terceiro ano do ensino médio. A difícil decisão da escolha da profissão em jovens. O problema: milhares de estudantes estão indecisos, milhares de escolas não sabem o que fazer, os pais estão aflitos pelo investimento financeiro. Mais da metade dos alunos do ensino médio terá profissões que ainda não existem. Ao final do programa, o que eu ganho com isso? Maior segurança na escolha profissional, maior conhecimento das competências e habilidades, menor margem de erro ao fazer a escolha, menor custo de investimento na trilha profissional. Esses dados tiveram como fonte de pesquisa o Instituto Maurício Sampaio. Vocês conhecem atualmente um jovem que está passando por esse momento? Vou dar como exemplo a história do Marcelo. O Marcelo estava no terceiro ano do ensino médio. O problema é que ele não sabia qual curso ou faculdade fazer. Ele estava ansioso e perdendo muitas noites de sono. Ele tinha consciência do esforço e do investimento que os pais fizeram para pagar os anos de estudo. Ele sentia a pressão dos pais para que a escolha fosse acertada. A solução do problema: Marcelo conheceu o Coach Ambiel e passou pelo processo do coach vocacional. Como resultados, ele teve maior confiança, ampliou o autoconhecimento, teve maior clareza de seu propósito e visão do futuro. Descobriu e confirmou o que ele queria fazer e com que trabalhar. Esse processo acelerou a decisão, poupou tempo, energia e dinheiro de uma escolha equivocada, para ele e para os pais. O que contribuiu para o sucesso? O diferencial competitivo da Coach Ambiel. Foi a agilidade na entrega, o foco no cliente, o foco no resultado. Eu sou aluna da 13ª edição do Inova CPS e fico à disposição para outras informações. Muito obrigada. Obrigada para a Eni, né, por apresentar para a gente também, né, uma questão tão complexa como o desenvolvimento humano, as reflexões que a gente faz acerca da escolha profissional.
Muito obrigada. Bom, quero convidar agora também o Felipe para apresentar para a gente a Baltar Clean. Olá, sou Felipe Baltar, especialista em limpeza, higienização, desinfecção e controle de patógenos em ambientes. Inovar e evoluir é necessário, portanto desenvolvemos uma solução completa em limpeza, higienização, desinfecção, descontaminação e controle de patógenos para ambientes em geral, residências, comércio, empresas, indústrias, também para veículos, automóveis, aeronaves e embarcações. Buscamos investir em estratégias para superar as expectativas dos nossos clientes. Aliamos a alta tecnologia com a limpeza tradicional, trazendo resultados surpreendentes e revolucionando a forma de higienizar ambientes. Através da tecnologia de radiação por luz UVC e ozônio, protegendo a saúde, o bem-estar dos seres humanos e o meio ambiente. Somos pioneiros em criar esse método, desenvolvido com muita estratégia, pesquisa e tecnologia. Nosso método é capaz de eliminar todos os tipos de patógenos, vírus, bactérias, protozoários, fungos, esporos e leveduras. Nosso método é aprovado através de testes, laudos, diagnósticos, certificações emitidos por laboratórios de controle de patógeno e biologia molecular. Queremos nos tornar referência nacional neste segmento. Oferecemos um serviço totalmente ecológico e sustentável. Nossos produtos são ecológicos, não agridem o meio ambiente, são antialérgicos e não faz mal à saúde. Economizamos, assim, milhares de litros a cada limpeza e higienização, proporcionando proteção à sua saúde, dos seus familiares, colaboradores e dos seus clientes também. Obrigada ao Felipe. Acho que durante esse período de pandemia, todos nós, ou pelo menos uma grande parcela de nós, se viu preocupado com essa questão da higienização. E acho que ele traz uma ideia, né, atual, então, aí, nesse dia de hoje. Muito obrigada. Bom, e por fim, quero convidar o Gustavo para apresentar a Bioem, terapia regenerativa. Me chamo Gustavo, sou médico veterinário e estou aqui para apresentar para você a nossa ideia de negócio. A medicina veterinária está em constante expansão no desenvolvimento de novas técnicas e novos produtos. Entretanto, as terapias convencionais muitas vezes falham em garantir uma boa recuperação, gerando dor e diminuição da qualidade de vida. A chamada terapia regenerativa é uma área promissora, pois os resultados alcançados são, em muitos casos, superiores aos obtidos com terapias convencionais, o que desperta bastante interesse na comunidade médico-veterinária. A terapia regenerativa utiliza componentes biológicos e sua associação com materiais naturais ou sintéticos, que potencializam sua ação. Estamos falando de diversas técnicas, desde a utilização de apenas um material, como células-tronco, até a execução de técnicas extremamente inovadoras que associam engenharia e biologia, como a impressão tridimensional de biomateriais. Os resultados que todo esse conhecimento em engenharia tecidual gera são a força motriz que nos impulsiona a querer levar nossa ideia adiante e impactar a comunidade da melhor maneira possível. Obrigado pela atenção e até breve. É isso aí. Esses foram os nossos pitches da noite. Quero parabenizar todos os participantes. Então, agora, os jurados vão ter esse papel especial de avaliar cada uma dessas ideias, de poder dar as suas notas para que a gente possa, daqui a pouco, proceder à premiação aí, né? Montar o nosso palco com os 3 primeiros colocados. Muito bem. Enquanto isso, né?
nós temos uma grande missão hoje também de poder mostrar para vocês um trabalho que o Ney vem fazendo há bastante tempo aí, durante esse ano, além de fomentar empreendedorismo e educação e toda a inovação, a gente tem essa ideia de trabalhar também a identidade visual, de trabalhar a marca do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação. Então, enquanto os jurados fazem lá as avaliações dele, eu quero convidar o Pedro Jovelli para vir aqui comigo, por favor. Oi, Pedro, boa noite. Boa tudo noite, bem? tudo jóia? Boa noite a todos, tudo jóia. Vou deixar o Pedro com vocês, então, para apresentar um pouco essa ideia, então, da marca aí do Ney. Ok, Pedro, é com você. Obrigado. Bom, pessoal, vou colocar minha tela aqui em full screen. Então, vou falar para vocês um pouquinho sobre o Núcleo de Empreendedorismo e Inovação, né? Então, nós temos trabalhado com a identidade visual já tem alguns meses. Então, eu vou apresentar para vocês, mas antes, vou falar um pouquinho sobre, né, o que a gente vai falar aqui. São 4 pontos na realidade. Então, o primeiro ponto, eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha empresa. O segundo, sobre a importância de um bom design, né? Nós temos bastante empreendedor aqui, bastante projeto bacana, então acho válido colocar um pouquinho do meu ponto com relação a isso, a minha experiência na parte de direção de arte. Terceiro ponto, né, a parte de processo de criação para o Ney, e obviamente, por último, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira fazer algum comentário, obviamente, bem-vindo. Então, começando, falando um pouquinho sobre mim, eu sou Pedro Jovelli, sou diretor de arte, trabalho na área já tem aproximadamente uns 16 anos. Essa é uma foto minha. Essa é uma foto emblemática para mim, porque essa foto é de 99, que foi o ano que eu basicamente tive um começo de mudança de vida indo para Botucatu, né? Então, eu deixei São Paulo e fui para o interior de São Paulo com a minha mãe. Nessa época, eu tive acesso à tecnologia por conta do Sebrae, né? Foi um apoio basicamente de família que eu tive acesso ao Sebrae, e devido a esse acesso na época que as pessoas estavam começando com tecnologia, isso era 99, então basicamente as pessoas mal conheciam um mouse e um teclado de computador, né? Quem dera ter um computador em casa. Então, o Sebrae, nessa época, foi extremamente presente na vida de muitas pessoas que estavam aprendendo a lidar com tecnologia, com os cursos profissionalizantes, esse tipo de coisa. E em Botucatu eu tive o prazer de trabalhar em algumas empresas, né, com a minha formação nessa área de design. Eu sempre gostei de desenhar, então, muito cedo, por intermédio do Sebrae, eu tive apoio de algumas pessoas que me levaram para profissões na área de design e tecnologia. Então, trabalhei um pouquinho com manutenção de computador, com gráfica, esse tipo de coisa. Então, tive essa presença em algumas empresas de Botucatu que eu tenho bastante carinho. Em 2010, eu voltei para São Paulo, né, buscando expandir um pouco mais a minha experiência. Tive a oportunidade de trabalhar para algumas empresas como a Microsoft, algumas divisões de serviços da Microsoft, como o Visual Studio, o Windows Azure, né, que foi um dos pioneiros na parte de computação em nuvem em 2010. Algumas outras empresas, como, por exemplo, nesse caso não é uma empresa, né, mas a Zezé de Camargo e Luciano, todo mundo pode lembrar. Tive o prazer de trabalhar também com eles e algumas outras empresas aqui em São Paulo. Em 2012, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Isso sempre foi um sonho meu, fazer um intercâmbio. E eu tive a oportunidade. Nessa época, em 2012, eu comecei a trabalhar numa organização chamada Ágora. Essa organização é uma aceleradora que eles recebem investimentos de fundações, de grandes empresas nos Estados Unidos e na Europa e colocam esses investimentos em empresas da América do Sul, América Central e Caribe, né? Então, eles ajudam a dar esse boost, né? Essa força para pequenas empresas que possuem grandes ideias, assim como muitos empreendedores aqui. Em 2012, eu conheci o Jesse, né? Que era o meu diretor de marketing, e nós criamos uma relação legal de trabalho nessa época e começamos a fazer alguns trabalhos juntos, além dos trabalhos dessa organização, né, devido a essa sinergia que a gente teve. E de 2012,
para os anos seguintes, eu voltei para o Brasil, mas nós continuamos trabalhando juntos em alguns projetos. Em 2016, nós fundamos a Real Slum Studio, que é um estúdio de design. Então, nós temos uma Inc. nos Estados Unidos, que é o equivalente a um CNPJ, né, aqui no Brasil. Então, nós somos uma pequena empresa que trabalha na área de comunicação visual com relação a site, a identidade visual, a filme, a questão de campanhas, enfim. Nós somos 9 pessoas e, bom, esse aqui é o nosso site, realslumstudio.com, se alguém tiver interesse em acessar. E falando um pouquinho, gente, para vocês com relação à parte de identidade visual, eu sempre tive bastante carinho com essa parte de desenho, né? Mas eu sempre fui aquela criança maluca que gostava de ficar desenhando, tipo, logomarca, como, por exemplo, o logo da Coca-Cola, ou outros símbolos bem populares que a gente vê. Então, é uma coisa que eu sempre tive uma certa aptidão para, né? E ao longo desses últimos anos eu tive o prazer de desenvolver uma série de marcas para empresas grandes, pequenas, grandes, enfim, empresas que tinham mais visibilidade, e alguns projetos bem interessantes. Então, estou tendo a possibilidade agora de fazer parte desse projeto de identidade visual do Ney, aqui com vocês. Então, dentro desse universo de identidade visual, adicionando o meu segundo ponto aqui, queria falar um pouquinho sobre a importância, né, de um bom design. Então, um bom design importa? Eu costumo falar que eu ouço muito essa pergunta, né? Eu costumo falar que o importante, na realidade, é a qualidade do serviço ou da empresa que está disponibilizando, que está no mercado. Basicamente, um ponto de vista que eu posso colocar de repente, você está vendo uma pessoa que, visualmente, ela é muito atrativa, mas talvez quando você vai conversar com aquela pessoa, é uma pessoa mal educada, por exemplo, né? Uma experiência, um exemplo de experiência com relação ao visual e à qualidade de um determinado serviço. Então, obviamente, o que realmente importa é a questão da qualidade do serviço da empresa, esse tipo de coisa. Mas, né, um bom design sempre vai agregar valor para essa empresa, para esse serviço. Então, isso é uma coisa fundamental. Um exemplo disso é, por exemplo, no início da tecnologia portátil, né, que são os PCs, não estou nem falando de celular ainda, eram os computadores. Como eu tinha comentado, né, eu cheguei em Botucatu quando estava começando esse universo de ter computador, esse tipo de coisa, e nós tínhamos os PCs, que eram os computadores quadradinhos, com Windows 98, Windows 2000, esse tipo de coisa. E nós tínhamos nessa época computadores como, por exemplo, HP, Compaq, que mais? IBM, e eram computadores que as pessoas elas usavam para fazer o básico, né? Para acessar, para resolver documentos, acessar a internet, coisas desse tipo naquela época. E nós também tínhamos no mercado, nessa mesma época, o primeiro Mac, né? Então, visivelmente, dá para a gente ter uma ideia de quão atrativo era, né, você ter um PC ou você ter um Mac. Então, os dois produtos faziam a mesma coisa, só que tinha esse valor a mais, né, nesses computadores da Apple, pela questão visual exclusivamente. Então, eu admiro bastante a Apple, obviamente, né, como todo designer, e em particular o Johnny Ive, que é o designer da Apple, e um dos pontos que ele diz é que nós devemos sempre buscar fazer com que os produtos visualmente sejam o mais atrativos o possível, né, mesmo sendo alguma coisa relacionada à tecnologia. Então, o próprio Johnny Ive, por exemplo, é o cara que foi responsável pelo visual de vários iPhones, né, que surgiram, de vários tipos diferentes de computadores da Apple. Ele sempre dizia que mesmo sendo, né, como eu falei, uma coisa relacionada à tecnologia, ela pode ser mais convidativa. Então, por isso, eles iniciaram esses primeiros modelos de Mac com esse design um pouco mais arredondado, esses detalhes de transparência, justamente para você ver o que estava acontecendo ali dentro, né? Justamente por toda aquela
curiosidade que tinha nessa época com relação a esses novos itens, essas novas coisas relacionadas à tecnologia, e que fosse algo mais convidativo. Então, nós podemos não ser apaixonados todos por produtos da Apple, porém, nessa época, provendo o mesmo serviço que outras marcas, a Apple ganhou muito mais destaque, né? E eu posso falar para vocês, eu posso perguntar para vocês, poxa, quantos aparelhozinhos de som que existiram, que existem no mercado, ou quantos tipos de celular, né? Mas eu tenho certeza que provavelmente vocês já desejaram, já viram, já acharam bacana o design, o estilo de algum iPod, já quiseram ter algum iPhone, se já não tiveram, se não tem, né? Então, a adição desse cuidado extra com relação à parte de design é o que eleva, né, o valor de determinados produtos e serviços no mercado. Então, a Apple, na minha opinião, vai ser para sempre um excelente exemplo disso, porque, poxa, eles revolucionaram o mercado de música com o iPod, o mercado de telefone com o iPhone, né, e ainda hoje nós temos produtos e produtos que são extremamente desejados, que são de origem da Apple. Então, com base um pouquinho nisso, né, falando um pouquinho sobre o processo de criação para o Ney, quando a gente começou a conversar sobre a identidade do Ney, eu comecei a fazer alguns estudos sobre características, né, de empreendedores. Eu, obviamente, né, estou nessa jornada de empreendedorismo já tem quase 10 anos, né? E aí, com base nisso, eu comecei a fazer como se fosse uma nuvem de palavras-chave, de habilidades, né, dessas características de um empreendedor. E aí, a partir delas, começaram a surgir, obviamente, palavras como persistência, confiança, planejamento, comprometimento, busca, enfim. Buscando organizar esse brainstorm, eu criei uma espécie de categorias de palavras-chave que filtravam, né, algumas palavras-chave que acabavam filtrando uma série de outras, essas principais, e com base nessas principais, eu somando com cores, que no caso é um dos processos iniciais também durante esse meu processo de criação de marca. Eu acho extremamente bacana trabalhar com cores para identidade visual, obviamente, né, toda a identidade visual deve ser amigável com cores e sem, mas eu sempre gosto de experimentar a adição de cores no início dos projetos. Então, com base nisso, eu busquei algumas cores-chave que possuíam significados similares a essas características dos empreendedores. Então, obviamente, cada cor transmite, né, mesmo que indiretamente, um determinado tipo de sentimento para a gente. Isso é uma coisa orgânica, isso é uma coisa extremamente natural. Assim como, por exemplo, o vermelho, né, como nós temos em identidade de fast food, por exemplo, o vermelho é uma coisa que nos dá fome, que nos dá um pouco de ansiedade, esse tipo de coisa. Com base nesses estudos, eu fiz essas conexões dos significados dessas cores com essas palavras-chave principais de qualidade dos empreendedores. E aí, dentro dessa base, né, como, por exemplo, nós temos aqui a primeira cor dessa paleta, que é o roxo. O roxo é uma cor que eu gosto bastante, significa, é uma cor um pouco mais voltada para o desconhecido, para a busca, né? Então ela tem um pouco dessa conexão com essa ansiedade, esse sonho, né, do empreendedor que cai um pouco nesse universo de fantasia, de você estar em busca de algo do qual você não sabe, você não conhece essa jornada, mas você está positivo ali dentro desse universo, buscando, mesmo não tendo esse conhecimento do que está sendo desdobrado, do que pode vir a acontecer. Então, esse é um exemplo legal com relação ao roxo. Enfim, eu não vou passar, obviamente, por cada um desses elementos, porque vai deixar um pouco longa a apresentação. Mas, fazendo essa conexão da personalidade transmitida por cada cor e as palavras-chave dos empreendedores, eu setei essa paleta de cores, e aí, com base nessa paleta de cores, eu busquei fazer esse blend, né, grudar essas cores juntas e fazer esses primeiros testes com as conexões delas. Com base nisso,
alguns símbolos começaram a surgir que tinham uma conexão melhor com o NEI, né? E aí, obviamente, eram símbolos que funcionam em cores, com, né, aplicações para fundo positivo, fundo negativo, mesmo aplicações do próprio símbolo de forma negativa, como eu comentei, é importante que uma marca funcione, né, em cores e sem cores. Enfim, após algumas conversas com o time do NEI, nós chegamos numa decisão final, que é o símbolo do asterisco. Então, nós temos aqui a marca que vai ser a marca oficial do NEI, e, obviamente, 2 aplicações aqui em cores dessa marca. Essa marca, ela foi escolhida em especial pelo significado do símbolo, né? Então, alguns pontos que eu posso falar para vocês é o seguinte: nós temos muitas marcas hoje no mercado, mas é sempre bacana quando a gente consegue adicionar um pouco mais de significado para as marcas. Então, nós temos uma série de marcas que possuem alguns significados ali um pouco que escondidos, né? Não sei se vocês já viram, é só um exemplo rápido. O chocolate Toblerone, por exemplo, que se você simplesmente olhar para o chocolate, você vai ver uma montanha, mas se você prestar atenção, dentro daquela montanha você vai ver a silhueta de um urso, que é um dos símbolos da cidade onde esse chocolate foi criado, né? Existem uma série de outras conexões assim com relação a identidade de marca no mercado, né? Acho que o supermercado Carrefour, por exemplo, ele nada mais é do que uma letra C, porém, se você prestar atenção, você vai ver um rostinho feliz, né? Da qual nós temos uma boquinha, né? Uma setinha fazendo um formato de uma boca de um ponto a outro, né? Isso tem um significado final, que é transmitir uma imagem positiva da marca, e também a seta da Amazon conectando do A de Amazon até o Z no final da palavra. Esse é um ponto que indiretamente diz que eles possuem produtos de A a Z. Então, obviamente, é interessante para a gente, sempre quando a gente consegue adicionar mais significado para uma marca, a gente consegue trazer mais esse valor para ela, e uma das coisas que nós buscamos aqui foi justamente isso, não só com a conexão das cores com as características dos empreendedores, mas, no caso, fazer com que o símbolo fosse um cruzamento de todas essas características dos empreendedores, né? Então, essa junção de todas essas características juntas, reunidas, obviamente, um símbolo de fácil entendimento para todos é o símbolo do asterisco, que é um símbolo que tem um significado legal na realidade, que, na verdade, basicamente é uma informação adicional, é algo a mais dentro de um determinado texto, de uma determinada explicação, né? Então, quantas vezes nós vemos o asterisco ali e nós sabemos que existe um complemento, existe algo mais referente àquele dado que a gente está lendo, esse tipo de coisa. Porém, no caso, além dessa junção de informações, nós temos aqui ao centro do símbolo uma silhueta que é formada, né, com a junção de todas essas cores, que para a gente tem o significado de um diamante. Então, esse diamante para a gente representa uma pessoa, né, em fase de aprendizado, que todos nós somos, no caso, como empreendedores, né? Todas as pessoas são, na realidade, diamantes a serem lapidados, né? Mas eu acho que empreendedores acabam que deixando um pouco dessa jornada, muitas vezes, de forma mais explícita, talvez por todas as dificuldades que a gente passa, por todo o dia a dia que a gente tem de aprendizado, né? Então, somos todos nós, empreendedores, diamantes a serem lapidados, e foi bacana a gente ter conseguido trazer esses significados para esse símbolo aqui. Então, além, obviamente, do visual ser interessante, ele precisava funcionar, né? Então, para isso, nós fizemos alguns testes de conceito de marca. Então, a gente consegue ver aqui que nós temos a possibilidade de trabalhar com a marca de forma mais simples, utilizando, por exemplo, somente um tom e aplicação do logo de forma flat, né? Ou seja, uma cor só.
e deixando as cores para atuar pela peça conceito. Aí, um pouquinho mais adiante, nós já temos um pouco mais de carga visual desse símbolo, trabalhando em complemento com a imagem. Aqui a terceira imagem, um pouco de uso da imagem de forma um pouco mais artística. E, passando um pouquinho, nós temos a possibilidade também, como aquela primeira imagem, de trabalhar exclusivamente com um tom de cor. Então, uma das minhas preocupações nesse estudo de marca do Ney, por mais que eu goste de trabalhar com cores vibrantes, era que eu trabalho com identidade visual no meu cotidiano. Então, por exemplo, o Ney, ele é parte de uma das minhas experiências de criação, mas o time que está envolvido com o Ney vai ver e vai utilizar essa marca muito mais do que eu, né? Então, eu senti que talvez fosse necessário que nós tivéssemos a possibilidade dentro dessa identidade, que é tão colorida, de trabalhar com algumas cores em especial em determinados momentos. Então, dentro de uma identidade vibrante como essa, é interessante e possível desmembrar esses elementos e, possivelmente, em uma determinada campanha, por exemplo, trabalhar somente com a cor amarela, obviamente fazendo uma conexão do significado daquela campanha, daquele produto com aquela cor, e, no caso, seguir adiante, separando um pouco dessas cores, dessas categorias que fazem parte da marca do Ney, para que ela tenha um universo disponível, né, de possibilidades dentro dela, além da versão cheia, que seriam aquelas versões que eu acabei de mostrar, que são coloridas. Então, enfim, essas são os dois caminhos, né, no caso, o logo completo e aqui o logo resumido do Ney. Eu espero que vocês tenham gostado, gente, dessa identidade que está por vir com relação ao Núcleo de Empreendedorismo e Inovação. Beleza? Muito obrigada, Pedro, por toda essa dedicação durante esse período no desenvolvimento, né? Acho que foi muito importante isso junto ao grupo. Imagina. E também por trazer essa reflexão para a gente hoje, porque acho que temos aqui, né, hoje, diversos empreendedores e que precisam começar a pensar nisso, né? Acho que o pitch é esse primeiro passinho, né? Mas daqui a pouco eles chegam nessa questão da identidade visual, que é tão importante. Com certeza, gente. Bom, muito obrigado, viu, pela participação. Boa noite a todos, gente. E se alguém tiver alguma dúvida ou até interesse em saber um pouco mais sobre o que eu faço, sobre a minha empresa, fiquem à disposição. Se vocês não se importarem, eu vou deixar o endereço do site aqui. Claro. Por favor. O meu e-mail também. Muito obrigada. Por nada, gente. Obrigadão. Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, então agora chegamos ao grande momento, né? Nossos avaliadores, eles puderam apreciar um pouquinho desses projetos, né? Conhecer um pouco aí, fizeram as suas avaliações, atribuíram uma nota ali, a partir de certos critérios que a gente tinha de avaliação. E quero convidar agora, então, o professor Celso Fernandes Joaquim Júnior, que é diretor da Faculdade de Tecnologia de Botucatu, para apresentar para a gente os grandes vencedores da noite. Professor, boa noite. Boa noite, Letícia. É uma satisfação enorme participar de mais uma quinta rodada de empreendedorismo e inovação do Parque Tecnológico Botucatu e desse sexto desafio Empreenda, se não me equivoco, o terceiro ano com o nosso programa da Escola de Inovadores. Muito boa noite a você, muito boa noite a todos que nos ouvem. Em nome do NEI, o Núcleo de Empreendedorismo e Inovação do Parque Tecnológico Botucatu, do qual sou membro desde o seu início, em nome da Associação Parque Tecnológico Botucatu, da qual sou o atual vice-presidente do Conselho de Administração, e da FATEC Botucatu, onde sou diretor, é uma satisfação e um privilégio apresentar os ganhadores do Desafio Empreenda Botucatu 2021, que, além dos troféus simbólicos, ganharão uma pré-incubação gratuita
pelo período de 6 meses com a Visão Company. Mas, antes de anunciá-los, eu gostaria de parabenizar todos os participantes dos 23 projetos que iniciaram o Desafio Empreenda Botucatu, Escola de Inovadores, e dos 6 projetos apresentados esta noite e que o finalizaram. Certamente todos ganharam. Mas vamos, então, aos 3 primeiros colocados. São eles: o terceiro colocado, Baltar Clean, limpeza profissional com um toque pessoal. Muito. O segundo colocado é o projeto Tissues Bioeng, espero que seja assim a pronúncia, terapia regenerativa em medicina veterinária. Meus parabéns. E o primeiro colocado e o grande vencedor do Desafio Empreenda deste ano é o projeto PIPA, plataforma interativa para professores e alunos. A todos eles, nossos parabéns e que essa premiação sirva de incentivo para que essas ideias possam, de fato, se tornarem um negócio, uma startup e possam, então, ter muito sucesso. É isso aí, parabéns, né, para os 3 primeiros colocados, parabéns também para todos que finalizaram essa trajetória e chegaram até aqui hoje, e esse parabéns especial, então, né, para essa equipe ali do PIPA, né, o Renato, o Daniel, o Adam, também para o Gustavo e para a Fernanda e para o Felipe, parabéns a todos vocês. Bom, pessoal, muito obrigado por estarem até esse horário com a gente. Quero convidar o professor Ricardo Rau para a gente fazer o encerramento. Boa noite, professor. Boa noite, Letícia. Gostou do nossos pits? Excelente, né? Achei fantástico aí as ideias, né? E queria destacar o trabalho de vocês aí, né? Na Escola de Empreendedores aí, de promover, né? E incentivar esses novos empreendedores aí, né? E claro, volto a dizer, o Parque Tecnológico ele não é feito sozinho, né? Por algumas pessoas, mas sim por várias pessoas, né? Inclusive por várias parcerias. E essa parceria aí com a Escola de Inovadores, o Centro Paula Souza, com a FATEC Botucatu, né? E esse evento muito importante que todo ano, né? A gente sempre prestigia e pretendemos continuar, né? O Desafio Empreenda Botucatu aí, né? Eu acho que isso que faz grande esse momento aí, tá? E incentiva, como o próprio professor Celso acabou de mencionar aí, o empreendedorismo, né? Então é isso que está no caminho e, claro, o Parque Tecnológico de Botucatu sempre vai incentivar atividades, né? Como essa que você mostrou aí, vocês mostraram aí, muito legal, muito bacana aí, ver o pessoal motivado aí a empreender. É isso aí, muito obrigada, professor. Vou convidar o Daniel também para voltar aqui com a gente, para a gente encerrar nossa noite de hoje e a nossa rodada. Está subindo no palco, acho que é um pouco longo, Tá subindo um pouco longo o caminho, o caminho é longo, a escada é longa do palco às vezes, né? Se a gente estivesse lá no presencial, né, gente? Nós tivemos essa informação de que, as tecnologias. Problema técnico. Eu falei, às vezes esses degraus, né, de subida, né, até o palco. Dá uma escorregada no degrau. Esses degraus digitais aí, né, às vezes fica um pouco difícil a gente subir, tá? Sim. Mas é isso, então. O professor Celso ia voltar aqui com a gente, com o Daniel, para a gente fazer o encerramento. Então, acho que é melhor primeiro a gente chamar o professor Celso. O professor não caiu, subiu no palco, professor? Não, ufa.
Letícia, Ricardo, uma satisfação dupla dividir aqui a tela desse evento com vocês, meus colegas docentes aqui da FATEC. Muito obrigado, uma satisfação, viu? Eu queria fazer um comentário, né? Há quase 4 anos, ou cerca de 4 anos, nós trouxemos o Programa Escola de Inovadores, implantamos o Programa Escola de Inovadores, atualmente tão bem conduzido pela professora Letícia, para a FATEC Botucatu. Um dos objetivos, o objetivo principal, era incentivar os nossos alunos a terem o empreendedorismo como uma opção de carreira, como lembrou o professor Ricardo aí na sua fala inicial. E que essa iniciativa pudesse ser extensível à comunidade, né, como assim o foi. E há 3 anos tivemos o grande privilégio de estabelecer essa parceria da Escola de Inovadores com o Desafio Empreenda, né, que já vinha sendo realizado com um programa do SEBRAE, desde o seu início. Inovar, e antes de inovar, empreender e empreender inovando, que é mais difícil, precisa de uma série de características, né, daquele que resolve partir para essa seara do empreendedorismo. Motivação, sem dúvida nenhuma, muita motivação, muita persistência, mas, fundamentalmente, preparo e conhecimento. Esse programa, o Desafio Empreenda, Escola de Inovadores, tem essa missão. Espero que tenhamos conseguido, com certeza, acredito que houve progresso para todos os participantes, que tenhamos conseguido, então, ampliar um pouco esse preparo, esse conhecimento, para que, junto com a motivação e a persistência, que tenho certeza todos os participantes têm, até porque chegaram até aqui, ele possa ter contribuído para o sucesso profissional e do empreendimento de todos aqueles que participaram. Muito obrigado ao Daniel pela parceria, sempre, desde o início, e estamos à disposição, contem com a FATEC Botucatu, espero que a gente possa dar continuidade a esse programa aí por muitos e muitos anos. Muito obrigado. Legal, joia. Acho que o Daniel está tentando subir, não sei se ele está com a câmera, mas eu gostaria, né, também de complementar a fala do professor Celso, né, que, é claro, eles lançaram a semente com esse evento aí, o Desafio Empreenda, e com certeza nós do Parque Tecnológico gostaríamos aí, né, de convidar todos eles, não somente os 3 aí vencedores, mas os demais participantes também do Desafio Empreenda, a visitar o Parque Tecnológico Botucatu. Como ontem eu mencionei, é um privilégio da nossa cidade e região, né? Nós somos um dos 13 parques, são centenas de municípios que o estado de São Paulo tem, e nós somos um dos 13 parques, né? Então isso é um privilégio. E com certeza a gente gostaria muito de receber não só os 3 vencedores, mas os demais, tá? Professor Celso, Letícia aí, no Parque Tecnológico, para quem sabe eles alçarem aí voo, né? Essa semente ser plantada, né? Com o nosso apoio, se desenvolver, criar um negócio, e quem sabe até sair do parque daqui a alguns anos já pronta, né? E ir de repente, para o distrito industrial aqui de Botucatu, ou enfim, empreender aí e alçar voos maiores aí, gerando emprego, conhecimento, tecnologia e inovação para o Estado e para o país aí como um todo. É isso que a gente precisa, né? E é isso que o Parque Tecnológico está aqui para cumprir a função dele aí, tá bom? Então, muito obrigado aí, vocês, como sempre, o professor Celso, a professora Letícia aí, enobrecendo sempre o evento aqui do Parque, e a gente sempre apoiando vocês aí com essa escola aí de inovadores, com o Desafio Empreenda, que é um evento muito bacana, muito legal aí, viu? Boa noite a todos aí, muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Daniel está aqui com a gente agora, Pessoal, todos me ouvem aí? Sim. Legal, Dani. Pode falar, tive um Daniel. problema com o programa da câmera, então, assim, tem que reiniciar tudo aqui, infelizmente, vou tentar fazer dessa forma mesmo, tá? Mas eu gostaria que a Ariadne colocasse a foto do troféu.
Aê, joia. Muito bem. Então, eu vou desejar esse troféu foi feito um troféu a mais. Então, Celso, esse troféu vai para vocês da FATEC, né, que puderam contribuir com todo o nosso evento. Eu acho que sem toda a força sua, da professora Letícia, da Ana Lúcia e de toda a equipe sua, o Desafio Empreenda, a nossa lição não teria saído, né? Então, fica aqui o nosso agradecimento em nome de toda a diretoria do parque, né? Eu vou te entregar isso aí pessoalmente, eu, o Ricardo e o Rui, né, para que você possa manter isso aí na FATEC como um símbolo da nossa parceria, né, e que ela se estenda já para o ano de 2022, tá? Ricardo, como eu estou sem áudio aqui, se você quiser fazer o encerramento, a todos, como eu estou sem a câmera, né, a todos os que estão, que participaram Legal, pode deixar, Dani. Das avaliações, a toda a nossa equipe de trabalho, se eu puder nomeá-los aqui, o Leonardo, o Rafael Visotto, o Samuel, o Patrick, a Laíris, o Lucas e a Nathalie, que ficam no backstage, junto com o Rodrigo da Sovil e com a Ariadne, aí, que nos prestigiam aí, dão todo o apoio para que o evento aconteça. Muito obrigado, Daniel. O troféu é de todos nós, de vocês, é do parque, grandes parceiros, grandes amigos, e vai ser recebido e guardado com muito carinho. Ok? Então, em nome do Parque Tecnológico Botucatu, eu dou aí como encerrada mais um evento muito bom, brilhante aí, e claro, agradeço aí, reitero aí os agradecimentos a toda a nossa equipe, aos parceiros também, né, que aqui participaram, palestrantes que passaram aí por esses 3 dias, que foram muito enriquecedores aí na área do empreendedorismo. E novamente reitero também os votos e convido a todos a visitarem o Parque Tecnológico Botucatu. Nós estamos de portas abertas aí para todos, né, a receber todos lá. Muito obrigado a todos e até a próxima edição. Tchau, pessoal.